É um dos 16 capítulos de Romanos. O capítulo 5, o 8 e o 12 para mim são os melhores. O capítulo 5, 8 e o 12 são os que eu gosto mais. Romanos capítulo 5, e de todos eles é o capítulo 8, o que eu gosto mais. Eu gosto mais do 8, depois do 12, depois do 5. O 5 está em terceiro lugar. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha, vamos estar continuando o estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Romanos, a igreja em Roma, que também é para toda a cristandade do passado, atual e futura. É uma carta que nos ensina a doutrina da salvação pela graça, pela fé. A obra de Jesus mostra que a humanidade pecou contra Deus e que só o meio dela ser salva. E esse meio, este método é Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5 diz assim, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Depois vamos estar explanando versículo por versículo. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que Deus ilumine a nossa mente e desvende os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus estamos aqui nessa noite, neste estudo bíblico, Senhor, neste culto de ensinamento, aonde o nosso coração, meu Deus, aonde nós estamos dispostos a aprender a Tua santa palavra, meu Deus. Pois o Senhor Jesus nos ensinou que nem só de pão o homem viverá, mas ele viverá de todas as palavras que saem da boca de Deus. E a Tua própria palavra diz em Apocalipse capítulo 1, do terceiro versículo: bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras deste livro, desta profecia, porque o tempo está próximo. Em Oséias está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e também eu, Senhor, te rejeitarei a ti, para que não seja mais sacerdote diante de mim. Por isso, meu Deus, nos ajuda hoje a aprender a Tua palavra, porque a Tua palavra hoje nos diz que somos sacerdotes diante do Senhor, e todos quantos rejeitarem este sacerdócio, este conhecimento da Tua palavra, serão rejeitados pelo Senhor, segundo a profecia de Oséias. Por isso, tem misericórdia de nós nesta noite, fala conosco pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto, irmãos, de Romanos capítulo 5, nós vemos segunda-feira passada, os irmãos se lembram que nós falamos sobre a justificação, que a justiça de Deus, ela foi imputada a nós, que Deus creditou na nossa conta, sem nós merecermos a sua justiça, assim como Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado, ou seja, foi colocado na sua conta como justiça de Deus. E uma das primeiras bênçãos, irmãos, aqui eu anotei 7 bênçãos dessa primeira parte desse estudo, 7 bênçãos espirituais da justificação de Deus.
a qual Deus nos declara, pela fé em Cristo, justos diante dele. A primeira bênção que Deus nos dá é a paz com Deus. Olha lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, irmãos, para você contemplar como que era o nosso estado antes de Cristo. Como é o estado da humanidade, ou talvez da sua família, ou talvez de alguém que não conhece a Cristo. Ele vai se enquadrar nesta palavra, Isaías 48, profeta Isaías 48, verso 22. Diz assim, Isaías 48, 22, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Mas os ímpios não têm paz. Então todos quanto desconhecem a Cristo, não têm a sua salvação em Cristo, a sua fé em Cristo, a obra de Cristo nas suas vidas, eles não têm a paz. Ontem pregamos sobre isso na igreja, em João, capítulo 14, quando Jesus disse aos apóstolos: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá, a paz do Senhor Jesus. Isaías 32, verso 17 diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. O efeito da justiça, justiça de quem? De Cristo. Qual será o resultado? Será paz. A operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O profeta Isaías aqui está falando um mistério muito profundo, irmãos, que passa desapercebido quando nós lemos esse texto. Ele disse que o efeito da justiça seria a paz, ou seja, o resultado da justiça será a paz. Agora você faz a pergunta: o que é a justiça? Quem que faz a justiça é Deus. Quem merecia a justiça de Deus era quem? Era nós. Mas a justiça foi colocada em quem? Em Cristo. A ira, o castigo foi colocado em Cristo. E quando ele se sacrifica naquela cruz, então toda a justiça de Deus cai sobre ele. Então todos quanto olham para ele recebem a paz. Por quê? Porque o efeito da justiça, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, resultou para nós em paz com Deus. Aquilo que Cristo fez na cruz resultou para nós em repouso e segurança para sempre, em vida eterna. A operação da justiça, Deus derramando a sua justiça sobre Jesus, por causa dos nossos pecados, nos trouxe novamente a paz com Deus. Por que a paz com Deus? Nós lemos aqui em Romanos 5,10 que éramos inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Em Efésios, Paulo diz que antes de conhecermos a Deus, éramos por natureza filhos da desobediência, ou filhos da ira. Éramos inimigos de Deus. O pecado nos separava de Deus. Então nós tínhamos uma inimizade contra Deus. Tínhamos algo em a ver com Deus. Deus tinha algo contra nós. Por isso, quando eu tenho inimizade com alguém, o que significa? Que eu tenho algo contra a pessoa, não é? Se eu não gosto do pastor Josué, se eu tenho uma briga com ele, uma desavença com ele, é porque eu tenho algo contra ele. E o que Deus tinha contra a humanidade era o pecado. Por isso todos eram inimigos de Deus. Não podiam ter paz com Deus. Podia até ter paz entre eles, paz entre os povos, mas não tinham a principal paz, a paz com Deus. Mas quando a justiça de Deus recai sobre Cristo, então ele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, então traz novamente a paz, traz novamente a paz com Deus, através do seu sacrifício para a humanidade. Paz com Deus. Paz com Deus, irmãos, é algo tremendo, é algo inimaginável, é algo profundo, que só Deus pode produzir no coração daquele que é salvo. A paz com Deus, aquela segurança, aquela tranquilidade de ter um relacionamento com Deus, de ter paz com Deus, de estar em paz com Deus, de estar em paz com o Salvador. É disso que a humanidade precisa, estar em paz com o seu Criador. Porque muitos temem a morte, porque muitos temem o juízo final, porque muitos temem tantas
e tantas coisas, porque sabem que o dia do julgamento de Deus não escaparão. Por quê? Porque não estão em paz com o seu Deus. E essa paz vem como? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o único jeito de você ter paz com Deus. Note que Paulo, usado por Deus, não errou quando escreveu Romanos. Ele diz que pela lei ninguém é salvo, ou seja, ninguém tem paz com Deus. O único jeito que temos paz com Deus, temos salvação, a graça de Deus, é por Jesus Cristo nosso Senhor. Se você está procurando paz com Deus através de boas obras, você não a terá. Se você está procurando a paz com Deus através de caridades, você não terá. Se você está procurando a paz com Deus através de atos de justiça humanos, não terá, porque a justiça humana para Deus é um tapo de imundice. A paz com Deus só vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz com Deus só vem para Ele. Essa é a declaração, irmãos. Condenação. Olha que interessante, eu coloquei aqui. Condenação significa que Deus nos declara pecadores, ou seja, seus inimigos. Equivalente à declaração de guerra. Isso é inimizade contra Deus. Isso era o nosso estado antes de conhecer a Cristo. Havia uma declaração de guerra de Deus contra a humanidade. Por quê? Porque a humanidade estava em pecado, em erro, em transgressão, em iniquidade. Então, elas eram inimigas de Deus. Mas olha o que Jesus fez. Justificação significa que Deus nos declara justos, equivalente a uma declaração de paz. Se você é justo, você tem paz com Deus. Se Deus, quando olha para você e te enxerga justo, então você tem paz com Deus. Essa é a doutrina, irmãos, da justificação pela fé em Jesus Cristo. Só pode ter paz com Deus quem é justo. E só é justo quem é justificado por Jesus Cristo. Quem tem a marca do sangue de Cristo. Quem tem Jesus na sua vida, o sacrifício dele, o sangue do Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo sobre a sua vida. Este, então, como diz a palavra de Deus, é declarado justo. Olha o que Jesus fez, irmãos. Salmo 85, verso 10. Eu quero que todos que têm a Bíblia aí podem acompanhar. Esse versículo é maravilhoso. Salmos 85, versículo de número 10. Olha só. Eu creio, irmãos, que este versículo se cumpriu em Jesus. Salmo 85, verso 10 diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Tudo isso através de Jesus Cristo. Deus é a verdade. E na lei essa verdade matava. Por quê? Porque não tinha como trazer misericórdia sobre pecadores. Pecadores deveriam ser mortos, apedrejados. Pecadores deviam sofrer a punição da verdade de Deus, um Deus justo. Mas quando Cristo vem à terra, Ele é a verdade, mas Ele é a misericórdia. Então a verdade, a misericórdia, o amor do Pai são manifestos em uma só pessoa, em Jesus Cristo. A justiça e a paz se beijaram através de Jesus Cristo, nosso Senhor, irmãos. Então agradeça a Deus aí, dê glória ao teu Salvador, dê glória ao teu Senhor, porque hoje temos paz com Deus. Isaías, o profeta, disse: o pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus. Não era que a mão de Deus estava encolhida ou que os ouvidos de Deus eram surdos, mas eram nossos pecados que nos fazia separação diante de Deus. Mas através de Jesus, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram novamente. A justiça de Cristo, a paz que Cristo oferece a nós se manifestou nas nossas vidas. Isso é tremendo, irmãos. Deus catando toda a sua justiça e colocando sobre Cristo, por amor à nossa alma, para que então, através desse sacrifício de justiça, a paz pudesse nos alcançar, o amor dele pudesse nos alcançar, e então sermos justos aos olhos de Deus. A primeira bênção espiritual de Romanos capítulo 5, verso 1 é esta: a paz com Deus. A segunda bênção está no versículo 2:
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou como diz algumas traduções, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça. Portanto, a segunda bênção é o acesso a Deus. Hoje temos acesso a Deus. Outrora não tínhamos acesso a Deus. João 14,6, Jesus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, o acesso que leva a Deus é Jesus. Timóteo, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele é o que nos dá o acesso a Deus. E no Evangelho de Lucas, irmãos, capítulo 23, verso 45, diz que quando Jesus morre na cruz, há um terremoto em Jerusalém e o véu do templo ele se rasga do alto a baixo. O que simboliza isso? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Aquele véu separava, irmãos, separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, era separado. Pecadores não podiam adentrar no santíssimo lugar. Pessoas não podiam adentrar no santíssimo lugar. Havia um véu, eles não podiam ver o que estava lá dentro. Mas quando Jesus morre, aquele véu se rasga. A palavra Apocalipse, que significa revelação, ou seja, Deus revelando o que está por trás, o que está oculto de trás do véu. É exatamente isso. Deus rasgando o véu e havia uma separação. Cristo rasgou essa separação de alto a baixo, rasgou, e hoje todos nós não precisamos mais de sumo sacerdote, ou de sacerdote, ou de que se ofereçam bezerros, touros, e derrame seu sangue sobre o altar, porque o sacrifício de Jesus só foi um, o seu sangue derramado só foi um, e ele é suficiente e poderoso, e nos abriu um caminho vivo, pelo qual temos acesso, entrada pela fé, ao santíssimo lugar, ao acesso ao trono de Deus. Só que é muito mais profundo do que isso, irmãos. A palavra diz em Efésios 2,14, que Cristo derrubou o muro. Que muro é esse? É o muro da lamentação? É o muro de Berlim que Cristo derrubou? É um muro muito mais significativo, muito mais histórico do que o muro das lamentações. É um muro muito mais significativo do que a muralha da China, a muralha de Berlim ou as muralhas de Jericó. Essa muralha é muito mais forte do que todas estas juntas. Vamos ver a muralha que Jesus derrubou quando ele morre naquela cruz. Efésios 2,14. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Aqui Paulo está falando para judeus e gentios, o resto da humanidade. E derribando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede, havia um muro que separava. Quando Cristo expira naquela cruz e diz: está consumado, o véu do templo se rasga, a muralha cai, e hoje todos nós temos acesso a Deus. Dê glória a Deus por isso, irmão. Aleluia. Hoje você não precisa estar na igreja para ter acesso a Deus. Hoje você tem acesso a Deus andando a pé, andando de carro, na fila do banco, no trabalho, lavando a louça, ou talvez no seu trabalho, ou talvez na igreja, ou talvez de um monte de madrugada. Hoje os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Nem é em Jerusalém, nem em Samaria, mas em qualquer lugar, em espírito e em verdade, temos acesso para adorar o Rei e para estar na sua presença. Acesso, irmãos. Nós vamos ver o significado da palavra acesso, mas vamos ver mais algumas bases bíblicas antes de ver o termo acesso, o que significa o acesso na linguagem bíblica. Efésios 2,18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, Paulo está falando, por Jesus temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, ou seja, temos acesso ao nosso Deus, irmãos, porque o véu do templo, a separação foi rasgada. Então, não existe desculpa, irmãos, para nós dizermos: eu não vou orar porque Deus não me ouve, eu não vou orar porque Deus não vai ouvir a minha oração. Deus vai ouvir a nossa oração, irmãos. Se somos justificados por Deus, se temos paz com Deus, se a obra de Cristo é suficiente para nos salvar, para nos trazer salvação, quanto mais ainda para nós termos comunhão com o nosso Pai, que nos salvou com tão grande sacrifício do seu Filho. Muitos não têm porque tem preguiça. Se você quiser, se você buscar, se você orar, todos têm acesso através da oração, da adoração ao trono de Deus.
não há separação, não há distinção. As mesmas paixões e tentações. Ou seja, Elias não era melhor que nós, é isso que Tiago está falando. Ele era do mesmo jeito, mesmo assim, ele teve um acesso a Deus, ainda na lei. Quanto mais na graça, se Elias vivesse na graça, quanto mais acesso ele teria a Deus. Temos acesso a Deus, irmãos. O véu foi rasgado. Não importa se você é mulher, se você é homem, negro, branco, tem um dia de crente ou tem 10 anos de crente. Se você conhece muito a Bíblia ou conhece pouquinho, se você tiver a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem acesso ilimitado ao trono de Deus para ser ouvido por Deus e para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, os irmãos abram em Hebreus 10. Esse versículo é importante os irmãos lerem também. Hebreus 10, verso 19 ao 25, nós vamos ler. Hebreus 10, 19 e 25. Irmãos. É bom nós conhecermos isso, irmãos. Porque depois que você tiver conhecimento disso, você terá poder na sua oração. Você terá autoridade na sua oração. Você terá intrepidez, ousadia, coragem para entrar diante do trono de Deus. Não porque você é forte ou porque você é bom, mas porque você sabe que Ele é bom e que Ele lhe salvou com um preço alto na cruz do Calvário. Então, através desse conhecimento, você vai ter fé, ousadia para entrar na presença de Deus. Olha lá, Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então aqui, Paulo está dizendo da entrada pela graça ao trono de Deus. Devemos ter ousadia, coragem, intrepidez. Por que ele vai dizer? Porque nós somos bons? Não. Porque Cristo, sumo sacerdote, abriu o caminho para nós. Pelo quê? Pela sua carne, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Ele abriu esse caminho e hoje temos acesso para entrar diante de Deus com inteira certeza de fé. O que é intrepidez, irmãos? É coragem, é ousadia. A palavra intrepidez é assim. Eu me lembro de um provérbio de Salomão. Ele diz assim, ele faz uma comparação do justo com o leão, pastor. Ele diz assim, que o justo ele é intrépido como o leão, e por ninguém volta atrás. Um leão, quando ele está na selva, ele vê qualquer animal, ele não vai correr daquele animal, ele não vai fugir daquele animal, mas ele vai enfrentar aquele animal, porque ele tem coragem, ele tem intrepidez. O que Salomão está dizendo? O justo. Quem é o justo hoje no Novo Testamento? Aquele que é justificado por Cristo. Ele é corajoso como um leão. Por quê? Porque o nosso Senhor é o leão da tribo de Judá. Então, portanto, somos leãozinhos, filhos do leão da tribo de Judá. Então, aqueles que é filho do leão da tribo de Judá, eles têm coragem, têm intrepidez para enfrentar Satanás, para enfrentar as lutas, as provas. É isso que nós vamos ver aqui na continuação desse estudo sobre tribulações. Eles têm coragem para enfrentar as dificuldades, porque eles têm intrepidez pelo sangue de Jesus, têm acesso a Deus. O termo acesso, o que significa acesso? Significa, nesse caso, permissão para entrar na presença do rei, mediante o favor de outrem. Acesso. Na época bíblica, até hoje na Inglaterra, existe o Império Monarca, onde reis e rainhas dominam o país. Para você entrar na presença de um rei, você precisa de uma autorização. Autorização de alguém próximo ao rei, ou do próprio rei, para ter acesso a ele. Nós vemos isso no livro de Esther. Esther tinha que se colocar diante do rei. O rei era seu marido. Mesmo assim ela temeu. Ela ficou 3 dias em jejum, oração, e pediu para suas empregadas e para Mardoqueu também fazer esse propósito, para depois ela ir na presença do rei, Assuero, para que se o rei apontasse o cetro para ela, ela seria ouvida. Agora, se o rei não olhasse para ela, ela tinha até
perigo de ser a sua cabeça cortada, porque não era permitido entrar na presença de um rei sem ser chamado ou sem ser convocado. Olha o termo bíblico, irmãos. Nós temos que voltar para a época que a Bíblia foi escrita. Hoje as pessoas acham que é acesso ela entrar aqui e sair. Esse é o acesso no português, mas o acesso, biblicamente falando, é por uma autorização e por uma permissão nós conseguimos entrar na presença do rei. E essa carta magna já te foi dada hoje. Está na tua mão, levanta a mão e receba ela hoje. Jesus já lhe deu esta carta magna, este selo, esta autoridade para você entrar na presença do rei e desfrutar de uma comunhão inimaginável, sobrenatural, poderosa, profunda, íntima com teu Deus, com teu Pai Celestial. Já foi lhe dada esta carta, você tem acesso hoje. Tem muitas pessoas que não se comovem com isso, eu me comovo, irmãos. Temos acesso para entrar diante do trono de Deus, para entrar na presença de Deus. Deus nos deu essa carta, mediante o favor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que glória, irmãos, que maravilha poder dobrar os joelhos e ter acesso para entrar diante de Deus, sem ser rejeitado pelo Altíssimo, mas tendo o favor do sumo sacerdote Jesus Cristo para entrarmos no Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar havia a Arca da Aliança, na época do Velho Testamento. Aquela arca representava a presença de Deus. Quando aquela arca ia para o meio da batalha, os israelitas venciam quando eles estavam obedientes a Deus. Moisés entrava no Santíssimo Lugar e falava com Deus face a face. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar para oferecer o sacrifício a Deus e então recebeu o perdão dos pecados pelo povo, o sumo sacerdote. E o nosso Senhor já fez isso por nós, irmãos. Hoje temos acesso à Arca da Aliança, à presença de Deus, às tábuas da lei que já não estão mais em pedra, mas estão nos vossos corações, ao cajado de Arão que floresceu, que hoje já não é um pedaço de pau, mas hoje é a autoridade do nome de Jesus na vida de cada crente. O vaso com maná que tinha dentro da arca, que hoje é as palavras de Deus guardadas no coração daquele que é fiel. A Arca da Aliança, a presença de Deus. Era o lugar mais alto que um israelita conseguia alcançar, era entrar no Santíssimo Lugar, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar neste lugar. Hoje não é só uma vez por ano, hoje não é só o sumo sacerdote, hoje é todos nós, criança, adulto, branco, negro, pobre, rico, mulher, homem, judeu, gentil, samaritano, todos têm acesso, porque a parede foi derrubada, o véu se rasgou e temos acesso ao trono de Deus. A terceira bênção está no versículo 2 também, na parte B. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A terceira bênção espiritual, a esperança da glória de Deus. A primeira trata-se de paz, ou seja, trata do passado. A paz com Deus pelo nosso passado, hoje temos paz com Deus porque foi perdoado. A segunda bênção trata-se do presente, o acesso, ou seja, eu aqui no meu presente agora tenho acesso a Deus. E a terceira bênção se trata do futuro, esperança de glória, depois da outra vida, depois da nossa morte, o amanhã, uma esperança de glória. Então a bênção da justificação é completa, trata do nosso passado, a paz com Deus, trata do nosso presente, acesso a Deus, e trata também do nosso futuro, esperança da glória, uma esperança de salvação, irmãos. Eu leio esse versículo, eu me lembro dos apóstolos. Em Lucas, Jesus mandou eles expulsar demônios e curar enfermos, não foi? Eles chegaram até Jesus e disseram: mestre, estavam felizes porque até os demônios se submetiam a eles. E Jesus disse assim: olha, não vos alegreis porque os espíritos sujeitam a vocês, mas se alegrai porque o vosso nome está escrito nos céus. Se alegrai porque vocês têm a salvação, tem o nome escrito no livro da vida, a esperança de glórias. Paulo disse em Coríntios que aquele que espera em Cristo somente para esta vida é o mais miserável da terra. Paulo também disse que a cidade dele ia descer do céu, ele aguardava esta cidade. Em Hebreus capítulo 11, os santos do passado, eles aguardavam a cidade de Deus, do qual o artífice e construtor era Deus. Eles aguardavam, eles tinham essa esperança. Paulo mesmo ousou dizer: a morte para mim é lucro. Por quê? Porque eu estarei com Cristo, ou seja, essa é a esperança de Paulo. Estar com Cristo, a glória de Deus, a salvação de Deus,
na vida do apóstolo Paulo. A quarta bênção agora vai se referir ao caráter cristão. Terceiro versículo diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aqui trata-se de um caráter, a justificação de Deus, as bênçãos espirituais de Romanos 5, trata também do caráter de um cristão, da tribulação. O que significa a palavra tribulação? Alguém aqui já parou para pesquisar? Da onde vem esta palavra? Palavra tribulação. Eu fui pesquisar e descobri algo que eu não descobri, eu aprendi hoje também. No tempo de Paulo, o tribulum era um pedaço pesado de madeira, com cravos de metal, usado para debulhar cereais. Ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Ao passarmos por tribulação e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. A palavra tribulação vem do grego tribulum. Era um instrumento usado na agricultura da época para separar o joio do trigo, para separar coisas boas de palha, de feno, coisas que não prestam. Essa é a palavra tribulação, a qual Paulo usa dizendo que a tribulação ela produz em nós a paciência. Salmo 40, o que muitos crentes deveriam aprendermos, principalmente os campanhistas, aqueles que querem resolver as suas vidas em uma campanha, aqueles que querem resolver a sua vida num culto, ou com uma imposição de um pastor, de uma oração, aqueles que querem resolver a sua vida da noite para o dia, no passe de mágica. Esses devem estudar profundamente Romanos capítulo 5 e ver como Deus trata aquele que é salvo. Ele prova a fé desse homem, como é provado o ouro no fogo, como diz o apóstolo Pedro. Isso é interessante, irmãos. A tribulação que Deus usa é para forjar o nosso caráter, para tirar aquilo que não presta e para fazer ser valioso aquilo que presta. Assim como o nosso irmão Gerel falou do fogo. Uma da característica do fogo, vou falar duas aqui, que vai aplicar esse conceito que eu estou falando. Primeiro é que ele queima o que não presta. E a segunda é o que é valioso, ele faz ainda ser mais valioso. Exemplo, se tiver aqui uma fogueira, uma cobra, ele vai matar essa cobra, não vai? Não presta? Imundo, um réptil, uma bactéria, um pau ou um pedaço de lixo, ele vai queimar e vai evaporar na fumaça. Agora, se colocarmos uma pedra aqui com fogo, esse fogo vai separar e vai fazer o quê? Com que o ouro seja mais valioso ainda. Por isso, a palavra de Deus fala ouro refinado no fogo. Ele é mais valioso do que propriamente o ouro. Por quê? Porque ele passou pelo processo e se tornou um ouro puro, um ouro limpo. Eu não entendo muito disso, irmãos. Estou falando aqui mais ou menos para os irmãos. Mas quem trabalha com isso, não sei se tem algum irmão que trabalha com isso, mas quem trabalha sabe do que eu estou falando. O ouro ele vai fazer a qualidade do metal ser mais valiosa ainda. Por isso, irmãos, a tribulação para nós não é destruição. A dificuldade para nós não é destruição. É destruição sim, para o nosso orgulho, para a nossa carne, para o nosso eu, para a nossa soberba, mas para a nossa vida com Deus vai redundar em humildade, em glória, em louvor, em comunhão com Deus, em experiência com Deus, em paciência diante de Deus, em uma esperança de glória diante de Deus. A tribulação vai fazer isso, irmãos. Veja José no Egito. Aquele homem foi provado no fogo, mas não matou ele não, doeu, sofreu, mas ele se transformou no governador do Egito. Daniel, aleluia. Jesus, Paulo e tantos outros foram provados como ouro no fogo, mas foram aprovados por Deus. Aleluia. Se você está sendo provado em qualquer área, se você está passando por tribulação, é a mesma coisa que Deus tratasse ao seu instrumento do céu com um monte de pedaços de metal e começasse a passar na sua vida, passasse na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida com Deus espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida particular, na sua vida ministerial.
pode ter certeza, ele vai estar separando aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ele vai estar lançando fora da sua vida. Glória a Deus. Dê um glória a Deus por passar a tribulação, porque através dela, mais ainda você vai crescer no conhecimento de Deus. A tribulação produz paciência. Paciência é a virtude que muitos não têm, e o diabo tem. É a virtude que muitos não têm, o diabo tem, pois ele não desiste de nos derrubar, de nos destruir. Mas graças a Deus que Deus também não desiste de nos salvar, de nos proteger e nos guardar. A segunda, a paciência produz a experiência. O que é a experiência, irmãos? A paciência produz a experiência. Eu marquei aqui um negócio muito interessante sobre a experiência. O significado da palavra experiência significa caráter que foi provado, ou seja, foi experimentado e foi provado. Experiência é isso, foi provado. Então a tribulação ela vai produzir paciência. Por quê? Porque na tribulação você vai ter que aprender a depender de Deus, vai ter que aprender a esperar em Deus, vai ter que aprender a saber que é do jeito de Deus e não do teu jeito, vai ter que aprender a esperar e ouvir o não de Deus. Talvez Deus não vai curar, talvez Deus não vai abençoar, talvez Deus não vai te usar naquela área que você queria. Então nessa tribulação você vai aprender a ter paciência. E depois que você for fiel, não murmurar, não desviar, porque a tribulação que Deus manda para nós não é além das nossas forças, como diz Coríntios, não é além das nossas forças, e não é para nos destruir, mas é para nos fazer crescer espiritualmente. Então você vai ter o caráter aprovado, você vai ter uma experiência para falar. Uma experiência não com o homem, mas uma experiência diante de Deus. Um caráter aprovado diante de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a palavra aprovado. Quando ele se refere ao obreiro, ele diz assim: o obreiro bom é o que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o obreiro aprovado por Deus. O cristão, qual é o cristão? Se o obreiro aprovado por Deus é aquele que maneja bem a palavra de Deus, qual é o cristão aprovado por Deus? É aquele que na hora da tribulação, do dia mal, da angústia, da adversidade, ele tem paciência, ele acredita em Deus, passa por ela, firme em Deus, então ele passa a ter uma experiência com Deus, ele tem um caráter aprovado diante do nosso Deus. E depois desse caráter, dessa experiência, ela vai produzir a esperança da salvação, a esperança que por mais que as tribulações sejam grandes, há algo melhor que está por vir. Amém. Tanto nos céus, como também bênçãos na terra. O salmista cria nisso, ele disse assim: eu creio que eu verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele cria que ele veria o bem de Deus ao seu favor na terra dos viventes. Não que a nossa esperança se resuma a isso, mas ela é muito maior do que o bem de Deus na terra dos viventes. Ela é o bem de Deus na terra dos viventes e na vida eterna, que é infinitamente melhor do que essa vida que passamos na terra. Outra bênção é o amor de Deus dentro de nós. Versículo 5 nós lemos, a quinta bênção é o amor de Deus dentro de nós, derramado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É a bênção espiritual, é a quinta bênção de Romanos capítulo 5, nesta primeira parte, onde o amor de Deus é derramado em nossos corações, para então nós amarmos como Ele tem nos amado, perdoarmos como Ele tem nos perdoado, agirmos conforme seu amor, sermos teus discípulos. Jesus disse assim em João: nisto reconhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Em Gálatas diz que o fruto do Espírito é o amor. O amor, irmãos. Coríntios 13 fala sobre o amor. Depois os irmãos leiam na sua casa e vejam o que é o amor de Deus. O amor ágape, o amor que excede todo entendimento. Porque o amor aqui não é o amor humano que eu estou falando. Porque a Bíblia foi escrita no grego, e no grego existia várias palavras para o amor. Existia o amor eros. O eros vem da palavra erótico, que é o amor entre marido e mulher, o amor sexual. O amor filho, que é o amor de amigos, de pai para filho. E o amor ágape, que é usado quando Paulo vai escrever as cartas. Quando ele vai se referir ao amor de Deus, ele escreve ágape no grego, que é o amor de Deus que transcende todo o amor e toda a paixão do ser humano. É o amor de Deus que nos amou
dando o seu filho para morrer por nós. O que nós vamos ler na próxima parte aqui, a prova do amor de Deus. Outra bênção de Deus, salvação da ira vindoura. Vamos continuar lendo, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo será por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira. Que ira é essa, irmãos? Leia Apocalipse e você vai descobrir qual é essa ira. A ira de Deus e a ira do Cordeiro de Deus, a qual os reis da terra, os grandes e poderosos, vão se esconder nas cavernas e rochedos e vão dizer: caia sobre nós e nos livre da ira do Cordeiro. Os governos mundiais, como na Europa, nos Estados Unidos, eles têm bases. Essas bases, elas são debaixo da terra, são metros e metros e até quilômetros debaixo da terra, cobertos por concreto, por aço. E os líderes, os generais dizem: se acontecer alguma catástrofe aqui no nosso país, algum terremoto, algum tsunami, alguma guerra, nós podemos salvar alguns. Nós podemos se esconder lá dentro daquele buraco, debaixo da terra, com elevador. Lá vai ter comida, vai ter geradores de energia, e nós podemos sobreviver até por anos ali, até conseguirmos subir novamente a superfície terrestre. Ou outros podem até dizer: eu posso catar um foguete, os homens da NASA, e posso subir e ficar lá acima da atmosfera da Terra. Lá ninguém vai conseguir me atingir. Mas eles se esquecem que quando o Cordeiro voltar, eles vão se esconder debaixo da terra, debaixo dos rochedos, debaixo da caverna, em cima da atmosfera, mas não vão conseguir fugir da ira vindoura que está por vir sobre a terra. Porque aquele que está voltando, a sua glória enche toda a terra, e a sua presença, diz a Bíblia, todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Todos, até mesmo os que passaram, vão chorar amargamente, como quem se pranteia por um unigênito. A ira vindoura. João Batista, quando pregava, ele dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O dia da ira, o dia do julgamento final, o dia do grande trono branco, irmãos, aonde todos comparecerão diante de Deus para ser julgados, cada um segundo suas obras. Nós, se estivermos com Cristo, diz a Bíblia, seremos salvos da ira vindoura, da ira de Deus, do castigo eterno, da condenação eterna, da ira que virá sobre toda a humanidade, da ira de Deus. Hebreus capítulo 7, verso 23 diz assim, Hebreus capítulo 7, vai falar sobre a ira e o julgamento de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 23 e 25, diz assim, Hebreus 7, 23 a 25 diz assim: vamos ler o 22 para os irmãos entenderem. 22, Hebreus 7, 22 diz assim: de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo para sempre. Aqui, o autor de Hebreus está falando de sacerdócio, a qual todos os sacerdotes do Antigo Testamento eram ineficazes, porque eles morriam, e o seu sacerdócio era impedido pela morte de permanecer. Mas o de Cristo foi diferente. Por quê? Porque o sacerdócio dele, diz a Bíblia, permanece para sempre. Por que permanece? Porque ele não está morto, ele está vivo, à direita de Deus, como diz a Bíblia, e intercede por nós, roga por nós, é um sacerdote eterno diante de Deus. Então, o que os irmãos devem entender? Por que fomos salvos da ira? Porque quando Jesus morre na cruz, o que ele diz na Santa Ceia? Este é o sangue da nova aliança.
Algumas traduções dizem, do Novo Testamento do meu sangue. Um testamento só vale quando a pessoa morre, não é? E Cristo morreu. Então o testamento de salvação dele valeu. Mas depois ele ressuscitou. E está agora eternamente vivo nos céus. Para fazer valer esse testamento. Qual é esse testamento? A salvação da humanidade. A salvação daqueles que têm fé nele. A justificação da ira de Deus. A salvação do juízo e da ira de Deus. Por isso ele é chamado em João de advogado, ou seja, de nos livrar, de nos defender diante de Satanás e nos trazer a salvação, a purificação de pecados e nos livrar da ira vindoura. A ira de Deus, irmãos. Essa ira é forte. Nós lemos em Romanos capítulo 11, irmãos, lembram que fala da ira de Deus, fala, do céu se manifesta a ira de Deus. Só que essa ira não é a ira vindoura, é uma ira não no sentido escatológico, no sentido de Apocalipse, das últimas coisas, do fim do mundo. Essa ira é no sentido presente, ela já para sobre a humanidade. Mas essa ira que Paulo aqui está falando, não é dessa ira de Romanos capítulo 1, que já está na humanidade. É uma ira que vai vir ainda, do julgamento final de Deus. Esta ira, aqueles que creem em Deus serão salvos dela. Essa é a bênção, é a sexta bênção, a sétima, para encerrar essa parte. A reconciliação com Deus. Vamos lá, ler o versículo de número 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, ou seja, temos paz com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Mais um versículo aqui, irmãos, mais ou menos igual ao verso 1. Reconciliação. Quem se reconcilia? Quem está em contenda, em briga. A humanidade e Deus estavam nesse processo. Não porque Deus é ruim, é porque o homem era ruim. E é ruim ainda, se não conhecer a Cristo e não for justificado e transformado por Ele. Então o homem sendo ruim, Deus mesmo o amando, Deus também é justiça. Deus também é justo. Então ele não pode ter comunhão, ter contato com o pecador. Então o que acontece é o atrito, a contenda do Criador com os homens, a guerra do Criador com os homens, porque o pecado separa o Criador dos homens. O pecado torna impossível um ser humano ser salvo. Então o que acontece? A inimizade, a contenda, o homem se torna inimigo de Deus, mas através de Jesus há novamente a oportunidade da reconciliação, do homem voltar novamente a ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Jesus disse em João: vos não chamareis mais de servos, mas vos chamarei de amigos. Então, essa amizade, essa reconciliação vem por Jesus nosso Senhor. Vamos para a segunda parte agora. A segunda parte é muito maravilhosa, irmãos. Agora, Paulo vai fazer uma comparação do primeiro homem e do segundo homem, Adão e Cristo. Vamos ver o que Paulo vai nos ensinar. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia não está dizendo que você pecou. A Bíblia está dizendo que a morte e o pecado entrou por um homem só. Quem foi esse homem? Adão. A morte entrou por ele. Então todos que nascem já nascem no pecado, com essa natureza do pecado. Por isso o Davi disse assim: em pecado me concedeu minha mãe, em pecado nasci. Já nasce com essa natureza pecaminosa. Tanto que você colocar duas criancinhas, elas vão já começar a brigar entre elas por inveja, por ciúme do pai. Ou se você dá um doce para uma, a outra já vai querer, porque já nasce com essa competitividade, já nasce com esse egoísmo, já vem dentro da veia, dentro do sangue, dentro do DNA do ser humano, a natureza adâmica, pecaminosa, gerando o que? A morte. O preço do pecado é a morte. Por isso você passa no velório todos os dias, pessoas vão e morrem, porque esse é o preço, esse é o caminho do homem, a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso todos pecaram, por isso Paulo vai dizer, ó, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Versículo 13,
Porque até a lei estava o pecado no mundo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o pecado já estava antes da lei. Antes da lei os homens já morriam. Na lei os homens continuaram morrendo, provando o quê? Que a lei não conseguia salvar ninguém. Pelo contrário, só mostrava para o homem que ele era pecador. Só conseguia fazer isso. E executar o quê? O castigo de um Deus justo. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Talvez pessoas não cometeram pecados hediondos como fez Adão, não cometeram pecados mirabolantes, mas morreram todos, por mais justo que fossem. Até mesmo Noé morreu, mas foi salvo pela graça. Todos morreram. Por que morreram? Porque pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Essa natureza já veio sobre o homem. Verso 15. Mas não é assim como o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, preste muita atenção nisso, vou repetir o 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, isto é, o pecado de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Entendeu o que é que eu explico? Olha que interessante. Por causa de Adão, ele ofendeu a Deus, ele desagradou a Deus, então a morte entrou a todos. Sem você ter cometido nada, a morte já para sobre a humanidade. Agora Paulo vai falar sobre Jesus, que agradou a Deus. E pela graça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo abundou sobre muitos. Ou seja, assim como nós nascemos em pecado, porque a da nossa descendência veio Adão, assim também, por a obediência de um só homem, Jesus Cristo, hoje a salvação veio à humanidade. Pela desobediência de um só homem, veio a morte. E pela obediência de um só, veio a vida eterna, a justiça e a salvação. Ou seja, não veio pela nossa obediência, mas veio por Jesus Cristo. É o que Paulo está ensinando aqui, irmãos. Verso 16. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Ou seja, só o pecado de Adão já trouxe a maldição para a terra. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito, por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Pela ofensa, quando Adão ofende a Deus, Adão tinha tudo, mas ele só tinha uma ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele come daquilo, ele ofende a Deus. Ofendendo a Deus, pecando contra Deus, ele recebe maldição, ele passa a morrer. O pecado então invade o mundo. O mundo não foi criado com pecado, o mundo não foi criado imperfeito, foi criado perfeito. O homem foi criado perfeito, mas o pecado veio de fora do mundo, não veio de Deus nem da criação, veio de Satanás. Satanás é o pai da mentira, aquele que pecou desde o princípio. Então ele consegue influenciar Eva e Adão, o pecado entra na humanidade, a partir de então, por causa de um só homem, a condenação veio para todos, irmãos. Olha só, e agora por causa de um só, a saber, de Jesus, veio a vida, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo, aquele que crê em Jesus, irmãos, vai reinar em vida. Reinar em vida. O que é reinar em vida? O que é ser um rei? A Bíblia diz em 1 Pedro que somos uma nação de reis e sacerdotes diante de Deus. Apocalipse diz que pelo sangue de Cristo Ele nos comprou e fez para Deus uma nação de reis e sacerdotes. O que um rei e um sacerdote tem? Autoridade. Um rei e um sacerdote tem autorização para ser um embaixador, um representante, um líder diante de Deus, um líder espiritual, um sacerdote, um intercessor, aquele que tem autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, aquele que vai reinar em vida por Jesus Cristo. Se o pecado reinava
na descendência de Adão, aquele que faz parte agora da descendência de Cristo, vai reinar não sobre o pecado, vai reinar sobre o pecado. Antes o pecado reinava sobre os descendentes de Adão, mas através de Cristo agora mudou. Agora é nós que vamos reinar sobre o pecado. Por isso a Bíblia diz, o pecado não terá domínio de vós mais. Ou seja, não tem domínio de mais. Por isso nós sermos, quando um crente se converte, não estou dizendo que ele vai ser perfeito, porque quando estivermos na terra, temos pecado. Mas não vai ser aquele pecado em estado de pecaminosidade, um estado de perseverança no pecado, de prática do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ou seja, ele não vai viver na prática. Ele vai até falhar às vezes, cair em tentação, mas Deus sempre vai o fortalecer, vai o livrar e vai fazer ele crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Vai operar a salvação nele. Aquele que começou a boa obra vai completar ela até o dia de Cristo. Mas aquele que é cristão, irmãos, ele é liberto da prática do pecado. Por isso ele não tem mais o desejo do vício, da prostituição, das drogas. Por quê? Porque aquilo já não escraviza ele mais agora. Aquilo se tornou o servo dele. Aquilo se tornou migalha nos pés dele. Por quê? Porque através de Cristo ele tem o poder para reinar sobre a vida de pecado, sobre as coisas deste mundo. Por isso em João capítulo 4, Jesus disse a samaritana: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, vou repetir, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por uma só ofensa veio o pecado, a condenação. Por um só ato de justiça veio a salvação. Por isso essa é a doutrina da salvação bíblica, que o homem é salvo não pelas obras, mas pela fé e graça em nosso Senhor. Por quê? Porque só foi pela obediência de um só que veio a graça. Por um só ato de justiça de Jesus veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos, leia aí, justos. Vamos repetir? Vai cair a ficha do crente agora. Olha só que maravilha, irmãos. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos ou justificados. Você nunca vai mais esquecer. Quando você ler a palavra de Deus ver justificado, você vai lembrar o significado, como Deus te olha quando você tem Cristo na sua vida. Porque existem dois tipos de pessoas, irmãos. Aqueles que estão mortos para o pecado e aqueles que estão mortos em pecado. Os que estão mortos para o pecado é quem tem a justiça de Cristo na vida. E os que estão mortos em pecado é os que não conheceram a Cristo ainda, ou se o conheceram, o rejeitaram e não quiseram servi-lo, desprezando o Salvador. Então estão mortos na condenação do pecado. Verso 20. Veio, porém, a lei. Agora Paulo fala da lei. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei veio para mostrar que o pecado do homem era grande, abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Olha só que coisa maravilhosa. Agora eu vou ler aqui um comentário da Bíblia do Estudo Tempo, irmão, já vou estar encerrando. 12 contrastes entre Cristo e Adão. Adão foi o primeiro da antiga criação. Cristo é o primeiro da nova criação. Segundo, Adão pecou, Cristo nunca pecou. Por um só pecado, muitos se tornaram pecadores em Adão. Por um só ato de obediência, muitos se tornam justos em Cristo. Quarto, Adão foi feito alma vivente. Cristo foi feito espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. O quinto, Adão era da terra. Cristo é Senhor do céu.
Sexto, Adão trouxe morte, Cristo traz vida. Sétimo, Adão transferiu a natureza pecaminosa para a sua descendência. Cristo concede a natureza sem pecado. 2 Pedro 1,4, 2 Coríntios 5, 17. Adão trouxe condenação. Deus, Cristo, restaurou a graça aos homens. Décimo, Adão ofendeu a Deus. Cristo agradou a Deus. 11º, a morte reinou por meio de Adão. A vida reina por meio de Cristo. E o 12, Adão fez o pecado abundar. Cristo faz a graça abundar e superabundar. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que Jesus fez na cruz. Segunda-feira que vem vamos estudar o capítulo 6. Só vou ler o verso 1 para os irmãos entenderem o que vai ser lá. Que diremos, pois? Uma pergunta, Paulo falando. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque teve muitas pessoas na época de Paulo que cataram esse ensinamento dele da justificação, da graça de Deus, e usaram isso, pastor José, como pretexto para pecar. Se eu já sou justificado, se a graça de Deus abundou, então eu vou continuar pecando, para que mais ainda a graça venha sobre mim. Então Paulo vai ensinar o que a graça faz na vida de um salvo. Ela não conduz ele a uma rebelião contra Deus, mas ela faz ele ter nojo da vida pecaminosa e procurar ter uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. É isso que Paulo vai tratar no capítulo 6. Porque até isso os crentes mal intencionados distorcem, até a doutrina da graça. Eles catam ela para usar de libertinagem para dar pretexto ao pecado. Então, isso aqui vai ser bom os irmãos vir, porque é isso que está acontecendo muito na igreja moderna hoje. Eles usam o amor e a misericórdia de Deus para pecar. Colocam um show gospel, balada gospel, é brincadeira, é só palhaçada, é só tantas e tantas coisas, irmãos, que acontece no meio evangélico aí. Tudo porque diz estamos na graça e podemos fazer o que está na nossa cabeça. Então nós vamos estudar o que a graça de Deus ela faz na vida de um convertido, de um justificado da ira de Deus, que tem paz com Deus, que tem o caráter aprovado por Deus, ou seja, que é um homem que anda de acordo com o que Deus exige dele, porque é uma nova criatura em Jesus Cristo. Já nasceu da água e nasceu do Espírito. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus. Creio que Deus falou no coração dos irmãos. Meu Deus, meu Deus. Poderíamos ser mais profundos aqui, irmão, mas se fôssemos mais, ia ficar 2 segundas-feiras só esse capítulo 5. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que a tua graça se manifestou, como disse Paulo em Tito, e se manifestou salvando todos os homens, e ela veio através de Jesus Cristo. A prova do amor de Deus é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Pai. Por isso nos perdoa, Senhor. Perdoa cada irmão, cada irmã que está aqui, por ter até mesmo no pensamento pensado que Deus não nos ama, que Deus não gosta de nós, que Deus nos esqueceu por causa de coisas dessa terra. Nos perdoa, Senhor, porque o Senhor já deu a prova do amor de Deus. O Senhor já nos justificou da ira de Deus. Hoje temos paz com Deus, acesso diante de Deus, um caráter provado, uma esperança de glória, o amor de Deus derramado pelo Espírito, o salvamento da ira de Deus, meu Deus, e tantas bênçãos mais, meu Deus, que não teríamos tempos aqui para mencioná-las, nem para ensiná-las, nem para falar delas, porque são maiores do que os fios de cabelo da nossa cabeça, maior do que os grãos de areia do mar e as estrelas que estão no céu, Senhor. São as tuas bênçãos e o poder da tua palavra. Pai, abençoa cada irmão e cada irmã, despedindo em paz para os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Está encerrado, em nome de Jesus. Esses estudos, o irmão Gerel está gravando, nós estamos colocando no YouTube, e já está com mais de 110 países lá já, os estudos bíblicos, amém? Então está indo longe. Está indo longe, e eu creio que vai mais longe ainda, amém? Em breve nosso irmão vai fazer a tradução, pastor. Estamos com um projeto, vou gravar umas mensagens menores no computador ali de 5 minutos, e ele vai fazer a tradução para o árabe, para o chinês, para o idioma japonês, coreano, para os idiomas ali que são os povos menos alcançados pelo Evangelho. Na Arábia existe 0% de cristão. Cristão, quando eu falo, eu coloco católico no meio também. Qualquer pessoa que professa a fé em Cristo, que acredita em Cristo, lá não tem. Islamismo é 100% ali. É impedido a evangelização se um pastor for pregar lá eles matam. Mas pela internet não tem como impedir, né? Nós podemos entrar na casa deles lá secretamente, aqueles que querem ouvir, e eles ouvirem a palavra, amém? Então que os irmãos orem para que Deus nos abençoe e abra essa porta
em nome de Jesus. Amém?